Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Confiar. Eu sou o Pedro Henrique. E eu sou a Sara Isabela. E hoje nós estamos aqui para compartilhar mais uma história incrível com vocês, galera. Eu não sei onde você está nesse momento, se você está vindo do trabalho, de um dia difícil, ou se você está aí na sua casa procurando se entreter e assistir algo bom, mas eu tenho certeza que se você ficar por aqui, você não vai se arrepender, porque a história da pessoa que nós trouxemos hoje é forte. Impressionante, né? Demais. É né? Bom, gente, eu vou apresentar a vocês uma pessoa hoje que ele tem uma cara assim, ele anda com a cara séria, mas ele é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço aqui na igreja. Pois é, cara. Cara, vocês tinham que ver, a gente posou aqui, né, pra fazer as fotos pra poder gravar. Não, pra poder postar no Instagram, né, depois quando a gente for levar pro ar o episódio. Caraca, cara de brabo que o cara fez. Gente. Mas ele ele é bem-humorado, ele gosta de brincar, ele gosta de zoar. Já vi ele zoando bastante. Mas ele é um doce de pessoa também, ao mesmo tempo. Ele cuida, assim, eu já precisei de algumas vezes de informação e ele cuida. Ele está sempre disposto a ajudar. E o que me impressiona demais é a disponibilidade, né? Que ele mora muito distante da igreja, né? E tá sempre por aqui, parece até que ele é nosso vizinho. Ele é humilde. E ele é xará do nosso pastor. Pois é. E o nome dele é irmão Robson. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, irmão Robson. Obrigado. Tudo bem? Pode ficar à vontade, tá? Fica Amém. tranquilo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do senhor. Eu tô ansioso e eu tô curioso, na verdade, para saber, que eu sei mais ou menos, mas eu quero entender os detalhes aí. Eu também tô super curiosa, irmão Robson. Tá bom. Então, sem timidez. Fica à vontade, pode perguntar. E o que a Jaque achou de quando ela descobriu que o senhor tinha sido convidado para... Ela ficou naquela, né? Olha o que você vai falar. Aí, irmã Jaque. Mas por que ela ficou assim, ó, que você vai falar? Porque eu não tenho trava na língua, então O que vem na... perguntou, eu respondo. Era... É verdade. Então, vamos ver. Então, para quem não te conhece, né? A gente já te conhece aqui, mais ou menos, mas o pessoal que está em casa não te conhece tanto. Então, só para ter um parâmetro geral, assim, de quem o senhor é, o senhor pode falar mais ou menos quem o senhor Quem é o Robson, pessoa? Eu, Robson, sou esposo da Jaqueline, né, pai da Camille e da Sabrina. E eu, graças a Deus, eu sou bem casado. Né? Hoje eu tenho uma família que eu posso dizer que estamos sempre juntos, unidos. Nem sempre foi no passado, porque a vida de solteiro é diferente. Mas após o casamento, muitas coisas mudaram. A minha profissão é soldador, serralheiro, técnico de refrigeração, mecânico Oh, meu Deus. Mil de e máquinas utilidade. E o senhor pode estar e esquecendo alguma eletricista coisa de aí. manutenção. Eletricista ainda também? Isso. Caraca, legal. Bastante coisa, Bastante irmão. coisa, né? Tudo isso você aprendeu num lugar só? Muitas coisas eu fiz cursos, né, profissionalizantes, como eletricista de manutenção, predial, lead, comandos. Fiz eletrotécnica, fiz desenho mecânico, desenho técnico, desenho industrial. Meu Deus, gente. Algumas coisas eu fiz diploma, outras não, aprendi na prática. Aham. Aí você foi para essa área porque... você A curte, né? refrigeração, ela abrange tanto a parte elétrica, comandos, como também a parte de mecânica. Uhum. Aí o senhor foi para essa área, assim, porque o senhor gosta mesmo, o senhor sente, assim, é interessante para o senhor essa área, ou foi por causa de... porque tem... A vida te levou a isso. Hoje às vezes é uma área que dá dinheiro, aí o senhor foi para essa área, foi por amor, foi por... Necessidade ou Como é que você dinheiro. foi parar nessa área, assim? A refrigeração, eu entrei na refrigeração através da eletricidade. Né? Quando eu comecei a trabalhar, antes de me profissionalizar, eu trabalhava com meu pai. Né? Eu comecei a partir dos 14 anos a acompanhar ele, o nome do meu pai era Silvio, falecido, Deus tem em bom lugar. E aprendi a profissão de eletricidade com ele. Né? E pelas atitudes, né, de profissionais dele, foi o que me levou a trabalhar com eletricidade. Uma pessoa séria, uma pessoa rígida e comprometida com a obra do serviço que ele faz. Né? Aham. E aprendi ali a parte elétrica. Me formei em eletrotécnico, fiz cursos do Senai de eletricidade e entrei numa empresa que trabalhava com eletricidade, comandos e refrigeração.
foi onde eu comecei a partir para o lado da refrigeração e elétrica. Ah, tá, entendi. Mas essa área de eletricidade é bem difícil, né, de entender essas coisas, ou não? É Não, tranquilo? nem tanto, nem tanto. A eletricidade ela praticamente matemática, né? Matemática é o que abrange a parte de eletricidade. Aham. Então, e a você rapaz... sempre gostou de matemática? Sempre gostei de matemática. Queria, hein? Eu gosto um pouquinho também, mas tem um limite ali. Não, Pra mim tem um matemática- limite bem baixo. Não, É se, complicado. se tirasse 9, eu ia reclamar com uma professora por que eu tirei 9. Ah, tu era desses? É. Caraca. Agora, português eu levava rosa. Para a professora, né? Um bombom. Ah, tá, tem toda uma estratégia, Tem né? tudo. Matemática, se eu estratégia. tirasse 9, nossa, era uma festa. Eu sempre me dei melhor para humanas, biológicas. E essa área, já que a gente está falando de profissão, essa área é uma área rentável, assim, dá grana? Sim, sim. A área de refrigeração, você tem vários campos para você trabalhar. No tanto a parte de refrigeração comercial, né, que vem a parte de mercados, açougues, indústrias, né, tem a parte de refrigerações também de fábricas, que é onde trabalham com refrigerantes, né, congelamentos de aves e carne. Uhum. Né, e tem a parte também residencial, que é geladeiras, ar-condicionado, bebedouros. Então, tipo, demanda é o que não falta, É. né? Porque todo Então- mundo hoje praticamente tem um ar-condicionado, né? É. Ou pelo menos a geladeira, todo Uma mundo. geladeira, a todo maioria- mundo tem uma geladeira. E uma hora vai dar ruim e vai chamar Vai o técnico. precisar. Vai precisar de um técnico. Só que cada um abrange uma parte de uma área, né? Tem uns mecânicos que abrangem mais a parte de refrigeração comercial, no meu caso, e industrial, e outros que é mais a parte de residencial, que é geladeiras, ar-condicionados e outros utensílios. Aham. Então, se eu gosto de pegar os grandões, né? Só o pesado. Só pesadão. Nossa. Mas e dá dinheiro? Dá. Dá? Mas aí a questão demanda de tempo e dinheiro, assim. Porque, por exemplo, para mim, né? Importa muito para mim conseguir querer um emprego. Se eu vou ganhar um dinheiro nesse emprego Certo. e se eu vou ter tempo também para poder usufruir dessa grana. A parte elétrica em si, né? O eletricista de predial, o eletricista de comando, ele tem uma boa rentabilidade. Porque todo lugar você tem uma iluminação, você tem um quadro elétrico, tem um interruptor para ligar, uma bomba d'água, seja no prédio ou seja na residência. Né? E a parte da refrigeração, ela é rentável na minha área porque eu trabalho com máquinas pesadas. E nem nada, uma câmara frigorífica para me montar hoje, tirando ela do zero, o cliente compra o material e eu faço a mão de obra. Um exemplo que eu posso te dar é uma câmara de 2x2 por 2,5 de altura. Uma câmara dessa montada, instalada, funcionando, R$7.000. A mão de obra. Serviço de uma semana. Caraca. Bacana, curti. Eu também, acho que eu vou virar. hein? Tô Mas tirando pra tudo quanto é lado. É O qualidade, desespero né? faz isso. Você vai fazer o serviço com rapidez e qualidade. Sim. Sim, sim. Bacana, bacana. E hoje o senhor trabalha para alguma empresa ou é autônomo? Eu sou autônomo. Autônomo. Tenho minha empresa já como MEI. Ah, Estava como microempreendedor, mas depois passei para microempresa, aí depois voltei para microempreendedor. Mas por causa dos impostos também, né? E os serviços também, quando você aumenta a tua carga tributária, você tem que pagar os impostos maiores. Aham. Então, aí eu reduzi para MEI, porque eu trabalho praticamente sozinho, e eu e algumas outras pessoas que também são autônomos também. Ah, tá. Entendi. Bacana. Não, show. Muito O pessoal que interessante. tá aí na dúvida aí, né? Às vezes é uma É, opção é uma bacana, É uma opção. né? Real. Entendi. Eu conheço pessoas que gostam bastante dessas áreas assim de eletricidade, de mecânica. Eu não entendo nada disso, mas eu acho bem interessante. É bom. Então tá. Aí, agora, mudando de assunto, acho que a gente já foi tudo, né? Da Eu profissão. acho que da profissão já foi. Sim. No geral, vai acabar emendando também na história. Exatamente. Aí, sobre a vida do senhor mesmo. O senhor é ex-dependente químico, é isso? Sim. E... Mas antes de contar essa história, o senhor pode contar a sua história mesmo, tipo, desde o início,
do senhor na adolescência, sua relação familiar, que aí acaba chegando nessa parte para trazer uma cronologia. Porque a história de vida, ela conta o que a pessoa é no passado e o que ela vai ser no futuro, né? Mas, muitas vezes, quando Deus entra no caminho, né, porque quando ele tem um propósito, ele vai entrar para interferir. E comigo também não foi diferente. Mas a minha vida sempre foi uma vida assim mediana, né? Com a minha família. Eu posso te dizer que não era uma família 100%, né? Família de dependente químico, que eu digo não de drogas, mas do alcoolismo. Ah, sim. Né? Porque o alcoolismo ele está abrangindo na maioria das famílias hoje. Isso é verdade. Né? O alcoolismo ele traz muitas desavenças, histórias de agressão, mortes. Né? Sim, sim. Todo mundo sempre tem aquela história de família, né? Que, jantar não, almoço de família, todo mundo reunido. Aí começa todo mundo aquele amor, aquela coisa bonita, todo mundo se abraçando, não sei o quê. Depois que o álcool vai entrando na mente, vai vindo coisas... Vai fermentando. Daqui a pouco, aquela confusão, cadeira Tendo que voando, separar. um xingando o outro e tal. Aí acabou. Isso... Aí acabou o amor. Eu tenho certeza que essa história é bem familiar para todo mundo que está ouvindo, né? Aí acabou o amor. Infelizmente. Mas eu conheci a droga com 13 anos de idade. Caraca. Nossa, bem novinho. Não usava ela, mas como eu estava sempre saindo com o meu falecido pai, a gente ia para o jogo de ronda, para o futebol, né, para o pôquer, né, aí tinha aquela... Onde tinha jogo, tinha bebida. E onde tinha bebida, no meio da comunidade, tinha droga. Uhum. Né? Ali eu conhecia a droga, mas não usava ela. Mas como eu era sempre o caçula do meio de todos eles, né, a maioria tudo homens já feitos, e alguns que andavam junto, e sempre sobrava para mim, para poder ir lá comprar a bebida, que era o menor. Uhum. Você vai levar 10 para você comprar lá a garrafa de bebida. Aí ia lá, pegava a garrafa de bebida. Aí voltava, tem essa aqui, abre esse saco aí, bate para a gente cheirar aí. Aí ela batia, abria, batia a cocaína para o pessoal cheirar. Então, mas já levou 50. Opa, guardava no bolso. Uhum. E assim ia. Aí... Até que, em vez de só fazer aquilo que me pediam, eu passei também a conhecer o que era. Com Então, eu quantos conheci a cocaína com 15 anos de idade. 15 anos. Nossa, muito novinho. Isso eu, não ficava meio receoso, assim, caraca, que será que vai... Ficava mais curioso ou mais com medo, assim? Não, você lembra mais ou menos o que você sentia? como eu estou falando, como você passa a conviver, você já não tem o medo. Você está convivendo com ela ali, você não tem o medo. Das consequências, aí você via a consequência de outros, né, que usavam, muitos entravam em overdose, outros ficavam violentos, outros queriam... ficavam calmos, outros ficavam bobo. Uhum. Então, a droga ela tem efeitos variados no organismo de cada um. Uhum. Aí tu ficava nessa curiosidade, assim, até que um dia aí você usou, mas alguém te ofereceu ou foi uma decisão sua? Não. Não foi oferta de ninguém. Eu resolvi usar. Entendeu? Uhum. Resolvia conhecer. Curiosidade. Pura curiosidade. Como o álcool e o cigarro. Então, o cigarro ele é uma dependência, né, que entra na vida da pessoa sem ela perceber. No caso de uma balada assim, você sai, aí o teu colega fuma, aí aquela namorada que você conheceu no baile também fuma, aí você acaba fumando, dali você acaba a passar a ser um dependente do tabagismo. É mais sutil, né, do que as drogas ilícitas. É uma droga lícita, né, o cigarro. Sim. Como a bebida, a cerveja, né, e o álcool em si, o uísque, tudo... É tudo lícito. Tudo né? lícito. Igual, Nem tudo convém. igual lá na situação onde eu vivo, né? Porque basicamente eu vivo trabalhando de segunda a sexta direto, às vezes estou de serviço sábado. E na época que eu estava no navio, era pior ainda, né? Porque às vezes o navio ia viajar e a gente ficava a bordo, e é uma rotina muito estressante, muito. Então tinha amigos que eram da minha idade, assim, como eu, e não fumavam. Mas a rotina era tão estressante, mas tão estressante,
que eles viam muita gente, tipo, num certo horário, assim, todo mundo ia pra polpa do navio, né? Para poder fumar, para poder, tipo assim, dar uma desestressada, dar uma relaxada e tal. E teve muita gente que foi nessa vibe por conta dessa onda de estresse, né? Porque Sim. o tabaco tem esse efeito, né, no nosso organismo, de baixar a pressão. Baixar a pressão, alguns ficam mais zen, né? E eles usavam isso como uma fuga, Fuga. né? Que aí, naquele momento eles tinham paz, viam o mar assim, o pôr do sol de repente, e fumando umzinho lá. É um negócio diabólico mesmo. Vicia a pessoa fica dependente daquilo de uma forma muito Mas bizarra. e a dependência ela vem pela quantidade e o tempo, né? Não é assim, você, que nem o crack. O crack é uma droga que ela deixa a pessoa dependente em 24 horas. A cocaína é diferente. A cocaína, eu levei 25 anos usando ela. Caramba. Então, 25 anos usando a cocaína até eu tomar ciência que eu já estava dependente dela. Entendeu? E os efeitos da droga no senhor, desse vício, né? Assim, o senhor chegou a, tipo, sair de casa? O Deu. que o senhor fez? Porque o vício, ele faz as pessoas fazerem loucuras, né? Sim. Assim, o que de loucura o senhor já fez, assim, quando o senhor estava nesse período? Muitas coisas. Porque no começo, quando eu comecei a usar a droga, ela simplesmente ela te motivava, né? A droga ela motiva, como ela deixa você depressivo. E como eu falei, ela tem variedade de situações que a pessoa acaba fazendo efeito no organismo dela. Conheci pessoas que ficavam violentas, outras que davam vontade de comer, outras davam sono e outras que ficavam muito agitadas, que nem eu ficava. Eu não ficava agitado, eu ficava elétrico, é diferente. Né? Não ficava nem aquele estímulo da pessoa ficar boba, né? E a outra ficar violenta. Eu nunca fui violento, mesmo quando usava droga. Mas a droga levou a uma situação de fuga na minha vida. Pela situação da minha parentela, né? Porque ela leva a fazer isso com as pessoas. A droga ela tira a pessoa da realidade para colocar ela num local onde ela possa estar simplesmente fugindo dessa realidade. Né? A realidade que ela vive para uma realidade virtual, né? Uma vida que ela não vive, mas ela está vivendo agora naquele momento porque ela está usando a droga. Sim. Né? E várias vezes eu saía de casa para o trabalho, comprava droga, usava no serviço, ou, né, com meus 17, 18 anos, a gente saía para a balada, né, e ficava quinta, sexta, sábado, e voltava só no domingo. Ou então sexta, sábado e domingo, só voltava na segunda. Chapando. Direto. Aí vocês misturavam todo tipo de bebida, misturavam droga? Bebia de tudo. E as E drogas os também entorpecentes? misturavam? Não, droga eu só usava cocaína. Ah, só coca. Outros usavam maconha, LSD, né? Eu só usava cocaína só. Ah, tá. Depois que eu passei a usar a maconha, mas foi muito pouco. Quanto tempo de maconha? Uns 2 anos, mais ou menos. Muito pouco. E efeitos no seu corpo desse período? Porque a gente sabe que essas drogas, elas trazem muitos malefícios para o nosso Sim. organismo. Eu já vi pessoas, tipo, assim, fisicamente, ficarem muito, muito mal por causa do vício, né? Das drogas, e misturava várias outras drogas. E causou alguma coisa no senhor? Se causou, o que foi e como o senhor fez para poder cuidar disso? Eu digo para você que eu não tenho nenhuma sequela visual, né, por causa da dependência química. Mas eu tenho uma sinusite, né, que não é minha sinusite, né, simplesmente foi implantada no meu organismo devido à dependência. Mas é uma sinusite que ela não é aquela que te dá dor de cabeça. Porque a cocaína ela tem várias misturas, né? Na composição dela, na impureza, quando ela sai de lá
da parte onde ela é produzida, é fabricada, ela não vem com 100% de pureza. Eu posso dizer por experiência de que eu usei tudo quanto tipo de cocaína que existe aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e em Minas Gerais. Onde tinha cocaína boa, eu ia comprar. Você ia em busca da mais pura possível. Isso, eu cheguei a usar a 80% pura. Caraca. Fortíssima. É. 24 horas ligado. Eita. É. Caraca. Aí teve as consequências que o senhor notava que estava se tornando dependente durante esse período, porque o senhor começou com 15 anos, né? Sim. Aí, ao longo desse período, o senhor tentou sair, viu que estava no caminho errado, alguém tentou te alertar, sua família reagiu de alguma maneira, ou você simplesmente foi deixando a vida levar e nada acontecia e você não percebia que estava te fazendo mal, tudo Não. aquilo? A dependência química, aliás, o dependente químico, ele nunca diz que é dependente. Ele diz que ele tem o autocontrole da vida dele. Eu posso controlar e paro quando eu quero. Acho que todo viciado, né? Viciado em qualquer coisa que eu digo. Qualquer Até viciado coisa. em celular, viciado em qualquer coisa. Isso, doce, chocolate, né, o álcool, Inclusive, é o primeiro passo, né, videogame. para se libertar, né, do mal, é reconhecer. Muita gente não tem esse primeiro passo, né, de reconhecer de fato. E aí foi o seu caso, né? No caso, você não tinha esse primeiro passo. Você não percebia. Quando a pessoa ela chega a saber que ela está dependente, quando ela começa a ter perda. Quando ela começa a ter perda, que ela começa a ver que a droga ela está começando a tomar posse da vida dela. Dependência, né? Uhum. Eu até ilustrei aqui algumas coisas para poder falar sobre dependência, né? E dependência de qualquer coisa, você fica subordinado, né? Sujeito. Quando você está dependente, você fica subordinado ao sujeito, aquilo que você está fazendo. Uhum. Né? E dependência, você nunca vai dizer que não precisa, você está sempre dependendo. E a droga, ela leva você a fazer essas coisas, você ficar dependente dela. E muitos motivos de pessoas usarem droga é por causa de frustrações, decepções, ausência de amor, medo, perda, né? Foi o caso do senhor? No meu caso, eu creio que foi mais decepção familiar, por causa das coisas que aconteceram muito na vida da minha família. Né? Praticamente, os meus 2 tios da minha avó morreram de cirrose hepática. Uhum. Né? O meu pai também teve problema de estomacal por causa da bebida e por causa do cigarro. Né? E brigas na família eram muito grandes. Uhum. Então, quer dizer, muitas coisas da família, agressões, falta de amor, isso leva a pessoa a fugir da realidade. Uhum. Né? Tem muitas pessoas hoje que estão fugindo da realidade hoje. No caso da família ou até mesmo na vida profissional. Irmão Robson, hoje nós temos um contexto de juventude, tanto jovens e adolescentes, que estão banalizando essas questões, né? Inclusive, existem alguns que militam a favor da liberação da maconha. E aí, eu fico vendo, por exemplo, eu cresci né? Tinha alguns amigos ali onde eu morava, e hoje eu vejo alguns deles envolvidos com drogas, enfim, e várias outras coisas que não vêm ao caso, mas especificamente as drogas, e eu vi que eles começaram a ir muito para esse caminho por decepções da vida. Inclusive, um colega da minha época, hoje ele é envolvido com essas coisas porque tem um histórico familiar assim, bem pesado. O avô se matou no banheiro, com um tiro na cabeça, enfim. Sim. E hoje ele tem esse envolvimento, mas a gente percebe que muitos deles
começaram também simplesmente porque começaram a andar com mais companhias. E existe uma cultura de banalização a essas drogas muito grande hoje aqui no nosso país, no nosso mundo no geral. O senhor acha que a influência, com quem a gente anda, pode influenciar também sobre esse fator da nossa vida? Porque a minha mãe ela sempre falou, Belinha, não anda com essa pessoa porque não é boa influência para você, talvez te leve a fazer algo errado. O que o senhor pensa sobre essa cultura que hoje está querendo ser implantada de liberação de drogas, que nada a ver ser liberado, e sobre essas influências que os adolescentes hoje têm na internet ou até em colegas próximos também? A influência, ela é grande. Pode levar, sim, a pessoa aí. Como tem um velho ditado, né? Que me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Sim. E bíblico diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Essa é a verdade. Se você não quer andar com quem é mal visto, então, se você andar com ele, você também vai ser mal visto. Sim. Se você anda com quem usa droga, todos que estão à sua volta vão achar que você também usa droga. E a probabilidade de você Você usar é grande. 99%. Porque você vai sentir o cheiro, você vai ver a euforia, e no final das contas não vai precisar ninguém te oferecer. Você vai acabar usando. Que foi o que aconteceu com o senhor? Foi o que aconteceu comigo. Aí, no caso, o senhor reparou que o senhor tinha comentado aí que vai fazendo a pessoa notar que é dependente é quando ela começa a reparar as perdas dela, né? As perdas. Isso. Foi assim também com o senhor? O senhor foi vendo Sim. o que estava perdendo, as coisas que estavam acontecendo à sua volta. Quando foi que o senhor se ligou assim, caraca, isso aqui está me fazendo mal, eu preciso parar o mais rápido possível? Quando eu já estava fazendo mal para minha família. Que tipo de mal, assim? Porque quando descobriram que eu era dependente químico, eu já estava com 34 anos de idade. Nossa, o senhor usou esse tempo todo e a família não sabia? Não. Família que o senhor diz? Esposa A ou minha os pais? A minha esposa, ela veio saber por causa dos meus parentes. Eu não vou citar o nome deles. Uhum. Por causa dos meus parentes. Por quê? Passei a conviver na família dela e, como eu já usava, encontrei com quem também usava. Então, quer dizer, aí passou a ter uma vida, uma rotina entre amigos e família, que acabou que a minha esposa descobriu. Ela descobriu quando a gente ainda ia casar. Aí eu falei para ela, eu uso droga, eu bebo e fumo. Você quer casar comigo? Pergunta antes de acontecer uma coisa que podia ser no futuro. Então, quer dizer, não foi um caso escondido. Mas a minha parentela só veio descobrir quando eu estava com 34 anos de idade. Nossa, bastante tempo assim, sem eles saberem, né? Isso aí. E a Jaque descobriu, o senhor tinha quantos anos? 34 mesmo? Ou antes? Foi com 29 anos de idade. 29. E vocês se casaram com quantos anos o senhor tinha? Eu estava com 28 para 29. Ah, tá. Aí o senhor já aproveitou essa situação para deixar bem claro para ela. Exato. Uhum. Porque a partir do momento que você tem um relacionamento e você tem uma vida conjugal, aquela pessoa que está vivendo contigo, ela tem que passar a te conhecer. Com certeza. Né? Sim. Ela tem que te conhecer. É o mínimo, né? Tipo, é o ser mínimo de honesta, honestidade. Uhum. Você tem que passar a conhecer com quem ela está vivendo. Sim. E como foi a reação da Jaque Isso que eu ia quando... perguntar. Eu imagino que deve ter sido um baque, né? É assustador, né? Porque vocês namoraram durante quanto tempo, mais ou menos? Com 3 anos. 3 anos ali com a pessoa. Aí, Do nada. chega essa notícia. Eu imagino que ela deve ter ficado... Nossa, e agora o que eu faço? Meu Deus. Você lembra mais ou menos de como foi ela? Ela falou... O que ela falou? Como Foi dentro de um baile funk. Hã? Foi dentro Nossa, de um que baile tranquilo. dentro de um baile funk lá em
perto como é que é o nome, meu Deus do céu? Antes da subida do Grajaú, Ih, não conheço. depois do Meia. Irmão Robson, É. nem adianta dar referência. Agora não estou lembrando, não, mas foi ali próximo à subida do Grajaú, que tem uma comunidade lá, que tinha um brisolante, e ia sempre para lá, o baile funk lá onde tinha, né, na nossa época, o Funk Melody, né, e Furacão 2000, e aquela outras coisas que algumas pessoas também ainda gostam até hoje. Eu gosto da batida ainda, mas eu vivo outra vida. Sim. Ah, até porque hoje também tem funk gospel, né? É, tem funk Senhor gospel, rabisca aí, né? De vez em quando. É isso aí. Aí ela foi e concordou em casar mesmo assim. Isso aí, quer dizer, ela já ficou ciente, né, para poder, ela podia muito bem até aquele momento, falar, não quero. Então. Assim. E aí... Mas nunca isso no começo nunca atrapalhou. Entendeu? Passou a atrapalhar quando eu passei a passar mais tempo fora de casa. Aí passou a incomodar. Aí, no caso, como é que era? O senhor ia trabalhar e depois ia... Às vezes eu nem vinha para casa. Caramba. Como Começou assim? a viver uma vida de solteiro dentro do casamento. Isso. Como assim, senhor Robson? Ia direto do trabalho. Do trabalho eu já ia para balada. E... E E aí não voltava? Isso. Só voltava... Tipo, saía na sexta-feira para trabalhar e só voltava segunda-feira? no sábado, no domingo. E na não segunda. mandava mensagem, ligava, nem nada? E às vezes nem voltava com o celular. Meu Deus. É, filho. Gente. A dependência de quem leva a você a ter perdas. Você perde a família ou perde bens materiais. No meu caso, se hoje eu pudesse, né, retroceder, se eu tivesse uma família que pudesse me mostrar um caminho, Jesus que eu falo, caminho, Jesus, eu não tinha perdido tanto como perdi sem ter Jesus. Eu conhecia o Jesus crucificado. Que eu ia para a Igreja Católica quando tinha missa ou quando tinha velório. Ou quando era festa junina. Né? Fora isso, não. Então, quer dizer, a minha vida todinha, a minha parentela, né, que hoje alguns são católicos, como a minha mãe ainda é católica, mas eu creio ainda que ela ainda vai chegar um período da vida dela antes que Jesus volte, dela reconhecer que só existe um Deus. Não existe outro além dele. Aí essa questão das perdas, o senhor viu o dinheiro... Como é que foi essa questão? Do senhor sentir, de fato, as coisas As perdas. se esvaindo. Foi o que, mais ou menos? Foi o dinheiro? Foi ter que... Seu relacionamento. Matéria de dinheiro. Vamos fazer uma matemática bem curta e rápida. Alguém aqui pode fazer uma matemática curta e rápida? Pega aquela coladora aí, por favor, alguém, produção. Faz Nos uma- ajudem. A produção faz uma matemática aí. A Larissa Jardim Raposa. 25 anos usando cocaína, gastando R$700 por Semana? semana. Caraca. Então, quer dizer, divide Tempo! 25 por 7, divide 25 anos, né? 25 anos dá quantos meses? Você tem que dividir meses para depois você chegar a semanas. É isso que eu ia falar. Faz quanto? 700 por semana? 700. Põe 700 vezes 4, Momento Isso, matemático. momento matemática. vezes 12, vezes 25. R$840 mil. Isso. E isso é uma base. Nossa, gente. Se tivesse investido no Tesouro Direto... Já tava vivendo de renda, né? Isso é o básico. Isso quando não gastava mais. Aham. Às vezes você recebia R$3.000 e você chegava em casa sem um centavo. Nossa. E chegava na segunda-feira, eu pegava, arrumava mais R$2.000 e pagava as contas. E um dia tu fazia o dinheiro necessário para pagar as contas? Eu ganhava muito dinheiro, por isso que eu gastava muito dinheiro. Nossa Senhora. Na Caraca. época que era cruzado, cruzeiro, real,
cruzado novo, eu fazia por semana na faixa de 5 ou 6 mil reais por semana. Caramba, bastante. Por isso que gastava Então, muito. e Pô, imagino que isso deve ter... Eu imagino que isso deve ter causado um reboliço muito grande na Jaque, né? Na esposa do senhor. A Jaqueline, ela não tinha conhecimento do... Porque quando ela casou comigo, né, quando nós casamos, eu já tinha gastado muito dinheiro até o dia do nosso casamento. No entanto, eu levei 3 meses para comprar todos os móveis da nossa casa. pouquíssimo tempo. Tudo, comprei tudo. Nossa, eu fiquei chocado agora, cara. Meu Deus. O Porque- Pedro se ralando. Ralando pra conseguir... Jesus! Porque, assim, eu fico imaginando o senhor hoje, né, com a mentalidade que o senhor tem, imagina, nossa, poderia ter investido esse dinheiro, de repente, com a minha esposa, viagens com a minha esposa, ou com as minhas filhas, algo do tipo. Não, quando solteiro, eu tive a oportunidade de ter vários terrenos. Comprar várias casas. Faltava só isso, ó. Uhum. Porque eu pensava no meu umbigo. Não pensava no meu futuro. Pensava no presente. Eu vivia só o presente. O que importava para mim era o presente. Uhum. O agora, né? assim. Isso. Porque aí você faz as contas. Dos 15 anos até os 29, porque eu casei, é um longo período. Sim. Né? É um longo período. Então, quando nós começamos a comprar as mobílias para casarmos, eu comprei tudo em 3 meses. Eu comprei geladeira, fogão, cama e o restante todinho. Tudo em 3 meses. Caraca. O senhor se casou com 29 e teve um reconhecimento real desse vício com 34, né? Isso. Nesse período do seu casado de 29 a 34, como a Jaque lidou com isso? O senhor passava noites fora, quando o senhor ia, né? Sumia assim, ou então... Aí e vocês dentro vão ter do que fazer o casamento, como podcast ele- com ela. Entendeu? Porque o pensamento dela hoje eu não tenho como entrar. Sim. Né? Porque a decepção, que eu falo, perdas, decepções. Ela já tive tempo dela separada de mim. Por causa das drogas. Imagino. Você está me entendendo? É difícil conviver, né, assim, no caso. Porque as drogas levam você a perder o dinheiro, perder a sua vida, perder a sua credibilidade e parar na cadeia. O senhor chegou a ser preso por causa disso? Por causa de bebida, sim. Me envolvi numa briga com um taxista porque estava bêbado, estava drogado, acabei ficando 30 dias guardado lá dentro. Caracas, mano. Isso, comendo brilhosa. E como foi esse período dentro da cadeia? Como é que é lá? Dentro da cadeia? É. Horrível. Nunca mais. Dormi agachado durante 7 dias. Por ordem dos próprios bandidos por que ordem, estavam lá? por ordem de cadeia. Sim. Quem tem mais tempo tem comarca. Quem não tem, Comarca que você dizer o quê? local para deitar no chão e dormir. Não fiquei em presídio. Presídio que tem cama. Delegacia não, delegacia é chão. Ah, tá. Ficou numa cela da delegacia, né? Isso. Ah, tá. O local onde era para poder ficar 600 pessoas, tinha 1.800. Então, o pessoal... Quem Sentava quem chegasse dormia de cócoras no chão. Ou em pé, igual o cavalo. Para você conseguir um espaçozinho, para você deitar em cima do murinho, era 15 dias. Para você conseguir chegar a dormir numa rede, tinha que chegar aos 30. Aí, com 30, o senhor já saiu mesmo, né? Aí, quando eu saí, Quando conseguiu, o negócio saiu. tá doido. Ainda bem, né? O quê? E como é que era a rotina? E como é que era a rotina lá? O dia se passava, vocês lá dentro ou saíam? Tinha banho de sol, essas coisas? Não. Não. Não, é só em presídio, né, que tem isso. Só saía pra almoçar e voltava pra Quis cela. aí para almoçar, rapaz. Eu comia brilhosa ali mesmo, do garotinho. Era 3 cardápios. Sandabreia, taruga e granada. O que era cada um? O pouco de medo de saber. Frango frito, linguiça de pernil e ovo. Ah. Gostoso, gostoso. Uma dieta balanceada. Tinha vez que ela já vinha bem macia, entendeu?
Quando você tirava a tampa, ela já vinha com recheado. Entendeu? Já o feijão e o arroz já vinha já cremoso, quando você abria a tampa. Já estragando. Já azedo. Ou come, ou fica com fome. E a dor de barriga? E tem gente que gosta de parar na cadeia, gente. Pois é, eu já ouvi falar que tem muitos presos que eles até gostam desse tipo de cometer delitos leves. Pra poder... Pra quê? Vai que ali pelo menos eles têm um café da Vamos manhã. pegar as estrelinhas? É estrelinhas? Que estrelinha? Estrelinha que eu falo assim, ó, eu tive 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Não, porque ali pelo menos... pelo menos Gente, aqui eu não é tenho muito bom, Comida não. de graça. Comida, não sei o quê. Não é muito bom, não. A comida é ruim, o lugar é ruim. Para tomar banho é ruim, você Deve tem que... feder, né? O lugar para você fazer a necessidade é o boi, então, filho. E hoje, como cristão, o senhor tem um entendimento maior até sobre o peso espiritual dentro daquele lugar, né? Muito Muito grande. grande. Muito Grande. Dormiu, vacilou, acorda no saco preto. Nossa. Sendo sufocado, né? Não, retalhado mesmo. Ah, tá. Caraca. Porque diminui o espaço. Vai botar na lixeira, entendeu? Bem picadinho. É mais fácil de levar. Esquartejado. Isso. Gente, irmão Robson. Eu não sabia não, seu Robson. Também que não. tinha sido- Hoje está mais tranquilo, hoje está mais zen, mas na minha época atrás, Uhum. o negócio entrou na cadeia e... não sei se hoje ainda é a mesma coisa, né? Porque espero que não, né? Mas se for alemão, se for X9, não sai. Entrou na cela errada, vai Ficou por lá ficar mesmo. por lá mesmo. Dizem que até estuprador, por exemplo, também, quando entra, o Não, bicho hoje fica... não. Mas hoje não tem mais isso não. Não. Hoje tem separação Ah, é verdade, hoje tem separação. Separação por crime? por crime. O pessoal que E cometeu até esse tipo dos de crime fica comandos nessa também. cela e o pessoal É. que cometeu esse fica naquela. E até de comando Presídio de também. comando são, como se chama hoje? Galerias separadas, né? Sim. Prédios separados. Isso no Tropa de Elite mostra muito bem sobre essa divisão dos comandos. Isso. Porque, tanto que quando os comandos se juntaram, foi um negócio, Então, furdunço. aquela loucura que aconteceu lá em São Paulo, lá, né? Porque morreu muitos presidiários. Que a polícia entrou e a polícia não, simplesmente, para manter a ordem e disciplina, tiveram que matar muita gente. Sim. Aqui no Rio de Janeiro não teve diferença também nem Benfica também. Quando teve o movimento do Bangu, né? Isso. Que é o presídio que o Tropa de Elite mostra. É Bangu o quê? É o Bangu 1 e Bangu 2. Isso, Bangu. Caraca. Aí eu acredito que o senhor hoje, né, deva ter visto, assim, de uma maneira geral, muitos livramentos, né, que o senhor deve ter passado aí nesse período aí em que o senhor estava aí nessas casas, nesses bailes Sim, e tudo sim. mais. Você se lembra de alguma situação específica que hoje o senhor olhando assim, o senhor vê e fala assim, caraca, isso aqui realmente, se não fosse Deus, ou se não tivesse acontecido isso, eu não estaria mais aqui. O senhor já correu risco de vida, assim, o senhor já viu algum momento ali em que você estava entre a vida e a morte, alguma coisa aconteceu? Tem alguma coisa assim? marcante? Vários. Você poderia compartilhar com a gente pelo menos uma que marcou assim? Posso contar mais um que aconteceu comigo, foi de madrugada, que a maioria das vezes eu vim embora andando. Né? E passando pela beirando da linha do trem ali em Ricardo, antes de Nilópolis, de São Passo ali, Nilópolis e Anchieta. Eu beirando a linha do trem, já devia ser mais ou menos 4 horas da manhã, e andando sozinho, não tinha ninguém na rua. Veio um carro com 4 homens na minha direção. Aí eu, caminhando beirando a linha do trem, eles passaram, me viram e apontaram. Apontaram para mim. Nisso que apontaram para mim, eu falei, aí se esconde. Foi naquele instante, momento que eu não parei nem para poder raciocinar, né? E imaginar o que podia acontecer. Eu já me escondi. Nisso que eu me escondi, parece que eles passaram e não me viram. Eles foram, voltaram, não me viram, dali foram embora. Dali foi um dos livramentos mais marcantes da minha vida. Não digo nem ter encarado um fuzil de frente, ou ter dado de cara com um carro da Caveirão, na época, né? Porque isso aí foi mais tranquilo. Agora, essa eu... Aí, Foi livramento de Deus mesmo. Aí nessa questão, o senhor acha que o senhor
sentiu assim, caraca, foi Deus mesmo que abriu os meus olhos ali naquele momento? Ou tu acha que foi teu instinto de sobrevivência? Não, o instinto de sobrevivência não. Porque o instinto de sobrevivência é você encarar. Eu era brigão, então... Só que ali eu vi que se eu não me escondo, podia acontecer uma coisa pior comigo. Uhum. Né? Sim, sim. E várias outras situações que, se fosse contar aqui, eu imagino que já ficava mal tempo. Overdose eu tive 4. Nossa. Princípio de overdose. Né? Deus teve misericórdia. E nesse momento, você achou que tinha chegado o teu momento mesmo de empacotar? Não é muito bom, não. Irmão Robson, com licença, só pode chegar o microfone só um pouquinho mais para perto do senhor, por favor? Sim. Tá. Não Melhorou? precisa ser tão perto, não, mas assim, tá ótimo, obrigada. Aí, numa dessas overdoses, você achou que ia empacotar? Ah, sim. Teve uma que eu tomei um banho gelado, eu estava trabalhando dentro do mercado, tomei um banho gelado com roupa em tudo e tem na câmara frigorífica. Que isso? Para baixar a temperatura do corpo. Gente. Muita loucura, gente. Caraca. Porque o metabolismo ele acelera, né? Uhum. Você, no meu caso, eu usei tanta droga durante tantos anos que eu acabei conseguindo me adaptar, o organismo adaptar com a droga e a pressão do organismo. Aí, quando eu sentia que assim, banho gelado e tuf, Dentro da frigorífica. dentro do câmbio frigorífico. A pressão... Correndo o risco também de ter um choque Hipotermia. térmico, uma hipotermia, alguma coisa, né? Mas eu tive um princípio de pneumonia e fiquei internado, mas não foi por causa disso, foi por causa de abuso mesmo, de ficar dentro da câmara fria. Ah, caraca. Irmão Robson, uma pergunta assim, o senhor hoje tem 2 filhas adolescentes, né? Elas têm 14 anos, né? 16 e outra de... Uma vai fazer 17 e outra vai fazer 18. A Camille... Vai fazer 17. 17. Então, ela tem 16 e a E a Sabrina... 17. 17. Então, elas estão ali bem no auge da adolescência, né? Sim. Onde talvez tenham bastante influências, né? Estudam. Então, assim, é bem complicado ser adolescente hoje em dia, né? E é verdade que eu nunca falei para elas o que aconteceu comigo no passado sobre a respeito de drogas. Eu procuro mostrar para elas a realidade hoje, na televisão. Isso que eu ia perguntar para o senhor, como o senhor tenta proteger elas desse mundo, né? Já que hoje os adolescentes acham que é super normal pegar lá e fumar um baseado. E, enfim, querem normalizar o que não é normal. Então, como o senhor protege isso? Como o senhor protege elas desse meio? E como o senhor abre os olhos delas para que não é bom? Eu tento mostrar para elas a realidade de vida, né? O cotidiano de hoje, né? Tanto na mídia como até mesmo na realidade. Porque se hoje alguma delas se caminharem para o passo das drogas ou da bebida, elas sabem que é um local que é errado, certo? E a rejeição vai ser muito grande. Os amigos que estão à volta, vai ser mais um. Sim. Né? Mas conselho não falta. Parar para poder a gente ver uma televisão e ver a realidade, hoje lá da Cracolândia de São Paulo, aqui do Rio de Janeiro, né? Os jovens assaltando dentro da favela, exportando fuzil, usando droga. Né? E hoje em dia, com essa vibe de vamos liberar a droga, eles não sabem que vai ser um inferno na terra com isso. Seria mesmo. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Esse ano, no início do ano, eu fui para a região dos Lagos, e aí eu e a minha irmã estávamos na praia, né? Lá, tranquilo, na praia, na areia, sentado, vivendo a nossa vida. E aí chegou um grupo de rapazes, uns 5, rapazes não, homens mesmo. E aí começou a vir aquele cheiro, aquela marola, eu falei, meu Deus. Aí dá um embrulho no estômago. Isso está muito, por incrível que pareça, está muito no dia a dia. Onde a gente vai, a gente vê pessoas fazendo isso. E é muito ruim, por exemplo, quando a gente vê a
a normatização para os adolescentes, que é um mundo que está querendo normalizar muita coisa, e isso é muito, muito ruim para a nossa juventude, para os nossos adolescentes. Sim. Até a própria mídia, influencers, né, da internet, gravam vídeos apoiando essa liberação de drogas, enfim. A sua visão diante dessa questão de liberação, o senhor acha que, gente, não faz muito mal, eu vivi por experiência, né, que o seu lugar de fala, que o senhor já viveu isso. Então, sim, diante dessa questão social de liberação, onde as pessoas querem liberar, qual o seu posicionamento diante disso, pessoal mesmo? O que o senhor acha sobre isso, até para um meio mesmo jovem? A droga em si, ela é uma bomba. A droga em si, ela é uma bomba que ela é implantada no meio da família. Toda vez que um jovem, ele entra para o mundo das drogas, ele traz uma bomba para dentro de casa. Essa bomba, ela implode dentro de casa. Quando ela implode, o que ela faz? Ela contamina todos que estão à volta dela. Com o quê? Ele vai ser prejudicado usando as drogas. Vai levar o pai e a mãe a trazer uma discordância entre família. Vai levar um outro irmão, um outro parente a usar a droga. O que vai acontecer? Vai destruir essa família de dentro para fora. Ela vai implodir essa família. Porque muitas vão ficar doentes por ver aquela pessoa doente e não conseguir ajudar. Muitos não sabem hoje usar as ferramentas que temos hoje para poder tentar trazer o dependente químico para poder ele voltar para a sociedade, que acho que quando a pessoa passa a usar a droga, ela vai ser tirada de algumas comunidades. Né? Que as pessoas que não usam droga não vão andar com quem usa droga. E a liberação dessa droga, ela vai trazer muitos malefícios. Eu sei porque quando eu usei droga, eu prejudiquei só a mim, não. Prejudiquei a mim, minha mãe, meus irmãos, o meu pai, primos, primas, tios. Muita gente se envolveram nessa guerra por causa disso. Conheci outros da minha parentela que acabaram entrando nas drogas também. Não é uma coisa só pessoal, né? Não. Essa aqui é uma decisão minha, eu vou usar, o problema é meu, não sei o quê. Não, tu vai afetar todo mundo que te ama. Todo mundo que te ama, amigos, parentes que estão à tua volta, você que vai acabar afetando todos eles. Todos eles, é complicado mesmo. Por isso que hoje liberar a droga, muitos jovens já têm, jovens e adultos, velhos. Eu trabalho em todo lugar no Rio de Janeiro, eu entro em tudo quanto é comunidade para poder trabalhar. Graças a Deus eu tenho respeito por eles, respeito eles. Se eu tiver oportunidade, eu paro, converso com eles, eu oro pela vida deles, para que Deus possa guardar e trazer livramento para eles e eles possam se arrepender e mudar de vida. E vai, em nome de Jesus. Entendeu? Sim. Até porque essa questão da mudança de vida, de se libertar mesmo desse mal, não é tão fácil quanto parece, né? A gente está aqui com o senhor, que foi liberto, graças a Deus, mas não é uma coisa tão comum assim de se ver, né, senhor Robson? Não é comum de se ver. Porque eu tive que perder, como eu falei para você, as perdas. Eu tive que perder trabalho, família e praticamente tudo que eu tinha à minha volta eu perdi. Uhum. Né? Hoje eu vejo isso como uma perda espiritual, porque o que Satanás tirou da minha vida foi através das drogas. E que hoje eu tenho, através de Deus, é o dobro que Satanás tirou. Então, eu vejo muito pelo lado espiritual. Se pessoas que estão hoje querendo se libertar, o melhor lugar é Jesus. Na dependência química tem 12 passos para você sair
da dependência química. E um dos primeiros passos você até comentou mais cedo, logo no começo. Está aqui, eu deixei arquivado aqui. Sem óculos eu não leio, gente. São os olhos. Né? São os olhos. Está aqui. O primeiro passo para poder você sair daquele estado que você está, né? Daqueles que usam droga. Por isso que se a droga for liberada, muitos vão achar que isso vai ser um cotidiano. Nos Estados Unidos, hoje, vocês verem que lá nos Estados Unidos a maconha é liberada. Nos Estados Unidos. Acho que não. Não, É maconha no Canadá, no Canadá que é liberado. Perdão, gente. Canadá. E como é que está a destruição dos jovens lá? É. Principalmente no estudo. Vai acabar com a vida deles. Eles vão deixar de estudar para poder usar droga. Vai ser liberada? Eu acho que os traficantes não vão gostar muito disso, não. Sabe por quê? Porque se for liberada, vai ser processada. Se ela for processada, ela vai ter que ter uma indústria. E se tiver uma indústria, a indústria vai ter que pagar ICMS. Vai existir custo. E se essa indústria existir, o governo tem que liberar. O governo tem que aprovar, a vigilância sanitária e muitos outros órgãos vão ter que entrar nesse processo para poder liberar a venda das drogas. Esse é um dos grandes argumentos de quem milita sobre essa questão da liberação das drogas, é que liberar drogas vai trazer geração de emprego, né? Vai gerar emprego. Gente, gera emprego em outra coisa, mas vai gerar emprego na destruição dos Na outros. destruição da vida dos outros? É, Já existe o álcool e o cigarro, para que mais? pois é. Né? Realmente. Vamos lá, o primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que a nossa vida tinha se tornado incontrolável. Então, o primeiro passo é você admitir que você é impotente, que você não consegue e sozinho você não vai conseguir sair. E como é que foi com o senhor, assim, para Esse admitir? primeiro passo. Esse primeiro passo aí que vem, aí onde entra Deus. Deus é que vai te dar a oportunidade de te dar o primeiro passo. Eu, dentro da comunidade onde estava, já estava virado a uns 72 horas acordado. 72 horas acordado. Ligadão. Ligado. Não era nem 24, era 48, 72 e assim. Já estava naquele nível mais Isso. punk mesmo, né? Já tinha chegado a um nível de ter usado tanta droga que já estava me dando fome. A famosa larica, né? A larica. A famosa larica. A larica é para quem fuma maconha, para quem usa cocaína, não. Tem outro nome, não? Não, a cocaína não deixa você ter não fome. deixa, não. Só dá sede. Sede. O teu organismo seca praticamente por dentro. Seca, dá muita sede. Por isso que o pessoal bebe muito líquido, bebe muita bebida, ser gelada. Aí, para o senhor admitir... Aí veio aonde tem os missionários que vão fazer a evangelização dentro das comunidades. Sim. Né? Eu glorifico a vida deles. Há pessoas que fazem um trabalho nas comunidades e nos locais onde existem muitas pessoas que são dependentes, tanto na madrugada. Por quê? A palavra de Deus ela tem que ser pregada a tempos e fora de tempo. E para mim não foi diferente. Eles me entregaram um panfleto na parte da noite, dentro da comunidade, e de manhã, aquele mesmo panfleto voltou para minha mão de novo. Aquele que hoje chamam de santinho, né? Um dizer bíblico. aquele panfleto... É panfletinho, Tá, que as panfleto pessoas bíblico. chamam de santinho. Isso. É com aqueles pequenininhos que... Não, é aqueles compridinhos. Aquele... Aqueles que geralmente vêm com os versículo, tradicionais, né? Isso aí. tá. Isso aí. Eu tenho lá na minha carteira que eu não trouxe ele. você tem esse mesmo panfleto? Tenho. Que é isso? Eu tenho. Você podia ter trago, poxa. Eu Pra tenho. mostrar. Tenho lá na minha carteira. Lá. Que a Camille não está aqui, eu podia até pegar ela para poder pegar para mim. Mas ela fala
algumas coisas que traz a pessoa à realidade. Uhum. No momento que ela te entregou o panfleto, o senhor estava pancadão, não tinha Isso. condições, estava em outro planeta, estava aéreo, né? Eletrizado. Aí, de manhã, foi que o senhor teve... Eu peguei os 2 panfletos e comparei. Eu falei, pô, é igual, os 2, aí peguei para ler. Um deles, assim, logo no início, a palavra de Deus ela começa a te confrontar. Ela fala que você se alegra, mas não chama ele para poder se alegrar contigo. Você canta, mas não canta para ele. Você chora, mas não chora por ele. Você ajuda o teu irmão, mas nunca dá uma oportunidade para ele. Você chama teu amigo para sua casa, mas a Deus você não chama. Então, quer dizer, essas palavras, ela mexeu comigo de uma tal maneira que ela mostrou para mim a realidade que eu tinha, mas que eu não glorificava a Deus. Que Ele é que estava sempre presente na minha vida e eu nunca dava a oportunidade dele entrar na minha vida. Foi onde foi, tipo, um despertar para o senhor. Isso. Caramba. Uau. Né? Bem bacana. Entendeu? Através de um panfleto, cara. É verdade. E, Porque às vezes as pessoas banalizam, né? Tipo, vou entregar panfleto, mas vou olha dar- só a diferença. a diferença. Então, quer dizer, por causa desse panfleto que eu peguei, eu li, eu vi que naquele momento que era Deus falando comigo. Foi onde eu tive a oportunidade de sair da onde eu estava e chegar em casa e falar para minha esposa, eu quero ajuda. Eu preciso de ajuda. É o primeiro passo. Reconhecer que você é impotente e sozinho você não consegue. E o segundo passo? Segundo passo, vamos lá. Óculos. Segundo passo. São 12 passos. Então, não vou ler todos estes que são muito longos, mas o segundo passo. Vivemos a acreditar que o poder maior que nos poderia desenvolver na nossa santidade. E o terceiro passo, decidimos entregar nossa vontade, a nossa vida aos cuidados de Deus, de maneira como nos compreendemos. Então, são os 3 primeiros passos, são o principal. Para você reconhecer, você abrir a sua vida e entregar aos cuidados de Deus. A igreja tem um papel muito importante, né? Para Tem. quem está saindo dessa dependência química. Às vezes eu estou no ônibus e sempre tem alguém que trabalha nessas clínicas de recuperação, né? Que geralmente são sem fundos governamentais, né? Não recebem. E aí eles vão vendendo um chaveirinho, né, para conseguir uma renda, ou então entregam uns panfletos explicando a história da clínica. E sempre tem envolvimento da igreja. A gente vê o quanto a igreja pode e faz diferença dentro de uma sociedade, né? Traz uma harmonia social, porque a dependência química, ela traz essa desarmonia. E recuperando essas pessoas, traz uma harmonia social, uma harmonia familiar, uma harmonia pessoal de quem está saindo da dependência. Então, a gente vê o quanto a igreja tem um papel importante nesse processo para quem é dependente, né, irmão? Sim. E também por causa da gravidez da Jaqueline, né, que me incentivou mais a poder me recuperar. Uhum. Mas aí, ela estava grávida antes desse episódio do antes do desse panfleto. episódio, Ela já isso. estava grávida? Já estava grávida. Assim. E ela já tinha se convertido? Tava... Jaqueline, ela caminhava na igreja, depois ela se desfiou, depois voltou, aí ela se firmou. Nesse período ela estava firme? Estava firme. E eu acredito que essa questão do panfleto ter dado esse start, com certeza ela devia estar orando muito. Jejum, oração, joelho no chão, filho. Com certeza, né? Com certeza. Mas como você falou mesmo, a igreja ela tem que ter esse espaço onde você possa trazer essas pessoas para você. Uhum. E como foi esse processo aí para desintoxicar mesmo? Não deve ter sido fácil, né? Porque tanto tempo.
é complicado mesmo, porque tem muita gente que não consegue suportar. O senhor ficou internado em alguma clínica? Eu fiquei numa clínica de recuperação em Santa Maria, Três Marias, em Pedra de Guaratiba. Acho que eu já ouvi falar dessa clínica de alguém. É assim. Vida Plena lá. Clínica Vida Plena, inclusive até do Fábio. O Fábio é um amigo meu que administra lá. É um sítio pequeno, né, onde teve algumas modificações, que era da parentela dele, e ali ele, como ex-dependente químico, ele fundou o Vida Plena, junto com a esposa dele, e eles lá eles cuidam de pessoas dependentes químicos, mas só homens lá, só homens. É um sítio de porteira aberta, cerca de arame e a porta aberta. Quem quiser fica, quem não quiser sai. Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho social numa clínica de recuperação, né, de dependentes químicos para mulheres, né? Sim. E aí só pode entrar mulheres. E aí eu fui fazer uma ação social lá junto com um grupo de mulheres, e tinha acabado de chegar uma menina, ela tinha, se eu não me engano, 17 anos. No dia que a gente foi fazer a ação, ela tinha chegado lá na clínica. E ela estava num nervosismo, porque ela já estava tantas horas sem a droga lá que ela ficava. Ela estava, tipo, era uma dependência tão intensa que a última vez que ela tinha se drogado era na noite anterior, e aí de manhã muito cedo a mãe e a avó dela levaram ela para essa clínica. E nisso ela estava assim numa agonia, num estresse, que ela estava até sendo ignorante, né? Mas a gente entendeu, claro, a situação que ela estava passando, assim, numa agressividade mesmo por causa da abstinência. E a gente pôde conversar e ver algumas outras mulheres, né, já no processo, umas que estavam ali por conta dos filhos, que queriam se recuperar para poder ter uma melhor relação com os filhos, outras que estavam ali porque a família obrigou e que não deixaria ela sair de jeito nenhum, e elas não queriam, mas estavam lá. E outras porque realmente queriam, então elas faziam de tudo para poder mudar, inclusive essas dos filhos também. Então, geralmente, engraçado que as histórias que eu mais escutei sobre mulheres ali que queriam sair dessa situação eram mulheres que queriam melhorar o relacionamento com o esposo, ou voltar para o esposo, melhorar o relacionamento com os filhos, principalmente filhos. Quando se diz filhos, e o senhor falando isso, que um dos seus maiores motivos também foi porque a Jaque estava grávida. Isso aí. E aí me lembrei dessa história. E, realmente, a família, geralmente, principalmente quando é gerado um filho, que o senhor tinha consciência de que aquilo era ruim para o senhor. Então, que exemplo o senhor daria para a filha, né? E isso trouxe essa motivação. Me lembrou dessas histórias que eu ouvi lá nessa casa de recuperação. Muito forte, né? As histórias são muito fortes. E a abstinência, ela leva a pessoa à loucura. Né? A pessoa, quando ela está muito, muito dependente da droga, ela não consegue passar mais de 24 horas sem usar. Vai ter alguns sintomas. É como se o corpo gritasse, né? Isso. Pela droga. Isso aí. Mesma coisa quando você dá uma pancada, você quebra, né? Você toma analgésico, ali passou a dor naquela hora. Mas daqui a 12 horas, o analgésico perdeu efeito. Aí, se você não tomar autoanalgésico, você vai ficar sentindo dor. Né? Um exemplo bem grosso, mas a dependência química é assim. E essa abstinência, como é que foi esse processo para o senhor? O senhor pensou em desistir várias vezes? A pessoa fica irritada, fica estressado, mas a vontade de vencer era maior. Eu digo para você porque da época que eu fiquei internado, isso já tem uns 17 anos atrás, mais ou menos, que caminho a fazer 17 anos atrás. Eu creio que do período que eu fiquei naquele sítio, de 48 pessoas que eu conheci que estavam passando por dependência, né, para poder se recuperar, eu creio que só 2 conseguiram ficar
livres. O senhor- Recuperados. Aham, o senhor é um deles. O senhor é Eu- mais um ou o senhor é mais dois? Mais um. Nossa. E essa proporção é uma realidade, né? É a Infelizmente. realidade. E outra coisa, não adianta você pegar o dependente químico e você colocar dentro de uma jaula que ele vai se recuperar, que não vai acontecer isso. Aí ele tem que botar ele na casa de recuperação lá em Minas Gerais, lá no interior, não sei de onde o muro tem 10 metros de altura, ele não vai sair. Ele vai passar por, que nem eu conheci, 20 casas de recuperação. Eu passei por um rapaz que passou por 20 casas de recuperação e não recuperou. Uau, gente, bastante. Que prova- Se suicidou. Caraca. É porque é uma decisão de dentro para fora, né? E outra, se Jesus não entrar na vida, Não adianta. não tem recuperação. O adicto, ele vai ser dependente químico pro resto da vida, porque vai estar no organismo dele. A droga ela vai permanecer no meu organismo daqui a 200 anos, que eu morri, fazer a exumação do meu corpo, vai ver que lá nos ossos eu usei droga, usei cocaína. Né? Quando você faz a exumação, você vai lá para saber o que aquela pessoa usou, bebeu, comeu, vai constar lá, a cocaína. O álcool nem si, mas a cocaína consta. Cocaína, heroína e outras químicas vai constar. Mas eu digo para você, ela precisa ter consciência que ela quer recuperação. Sem isso, Não adianta. não adianta. Aí o senhor ficou nessa casa de recuperação quanto tempo? 5 meses. 5 meses. Aí o senhor saiu e nesses 5 meses o senhor teve um contato claro assim com Jesus? Teve uma experiência específica com Jesus? Sim. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele se aproxima de você. Sim, isso é verdade. Essa é a verdade bíblica, né? Vende a mim, todos aqueles que estão cansados, eu vos aliviarei. Mas o primeiro passo que quem tem que dar somos nós. Verdade. É. Aí, Tanto que vinde a mim, então você tem que Tem que ir, exato. Aí aconteceu uma experiência específica ou foi uma trajetória processo. que te mantém até hoje acreditando em Deus e seguindo a sua vida, entregando a sua vida a Deus, ensinando sobre Deus para as suas filhas, para a sua família? Foi um processo específico que o senhor viveu com Deus, com a palavra? Ou foi uma experiência específica que o senhor viveu e, caraca, a partir daqui, realmente, é Jesus na minha vida e acabou? A experiência que eu tive foi aquele momento que Deus falou comigo, que eu precisava de ajuda, né? Essa experiência do panfleto mesmo. Essa experiência foi que me motivou a conhecer mais Ele, a conhecer mais a Bíblia, ter mais intimidade, né? Porque a luta ela é constante, é todos os dias. Todo dia o mal vem bater na sua porta para poder te tentar. O senhor já pensou em desistir no meio desse caminho? Depois, assim, depois que o senhor teve essa experiência com Jesus, até hoje, existiu algum momento que você falou, nossa, eu preciso voltar a me drogar, estou sentindo falta, ou eu preciso desistir? Já teve essa... Vontade de voltar para a lama, não. Né? Porque a droga ela te leva ao fundo do poço. Né? Você só vai conseguir ver a luz se você olhar para cima. E quando você olha para a luz, você vê Jesus. Né? Só voltei, eu tive uma queda por causa da dependência química quando meu pai faleceu. Que eu peguei e voltei a usar, mas também só foi um dia, depois não usei mais. Então, quer dizer, mas foi logo no período que eu saí da casa de recuperação. Meu pai estava muito doente, ele morreu nos meus braços. E eu levando ele para o hospital. Aí, quer dizer, é um trauma que fica assim, muito vivo na mente da pessoa, que como é um gatilho que pode ser acionado em qualquer momento. Não pensa a pessoa que, não, eu estou há 50 anos sem usar droga, eu nunca vou cair. A vigilância é constante, todos os dias. A própria palavra diz, né? Aquele que está de pé
Cuide para que não caia. Não caia, né? Então, tipo, foram 6 meses mais ou menos de o 6 seu meses. limpo. Isso. Aí com esse trauma você teve essa recaída. Isso, e também depois- foi só não chegou nem a ser um dia, foi horas. Depois eu não usei nunca mais. O senhor ficou internado durante um período, assim, significativo da gravidez da Jaque, né? Sim, sim. Sim. E, assim, e como vocês lidaram com esse período que o senhor estava ausente e ela grávida, mas o senhor se recuperando? Olha, eu digo para você que ela estava apoiada pela família dela, né? A família dela deu um grande apoio e eu também, quando eu entrei para a casa de recuperação, eu descobri que existia também, como eu já tinha trabalhado de carteira assinada, um pecúlio para quem é dependente químico. Né? E eu consegui receber esse auxílio doença num período que ela estava grávida. Foi onde eu consegui juntar dinheiro. Você imagina? Pessoa que ganhava 5, 6 mil durante o mês não conseguia juntar dinheiro. E eu, com 5 meses em recuperação, quando eu saí, recebi mais alguns meses. Não chegou nem a ser um ano. Nós construímos a nossa casa imobiliária. Caraca. Glória a Deus. É. Amor Que eu morava de Deus. aluguel. Né? Construímos a casa em cima da casa do meu pai. Com praticamente 8 meses. Caraca. Olha só. Vale o tempo contado para o nascimento da Camille. Né? E aí, a partir daí, como é que foi? A vida com Jesus, a partir daí... Aí, de glória em glória, velho. Né? Tudo que o diabo levou, que foi uma vez, Deus me deu 2. Dupla honra mesmo. Isso, Você dupla sentiu honra. essa Dupla prosperidade invadindo a sua casa? Claro. A palavra de Deus, ela te diz que você, quando Deus ele acha graça em você, as bênçãos vão te perseguir. Você não precisa ir a ela, que elas vão vir até você. Né? A sabedoria que Deus me deu, que não é minha, é dele, tudo que eu faço é para a honra dele e para a glória dele. Tudo que eu perdi na época que eu usava as drogas, o dinheiro que eu jogava fora, hoje, se eu puder, eu uso em prol do reino de Deus. Você não pensa 2 vezes assim? Não. Se o problema for dinheiro, não é mais. Se eu tenho, eu dou. Nossa. Isso aí, coração para a obra. É isso aí. E isso é muito refletido na família de vocês, no É geral. nítido, né? Eu olho, às vezes eu e minha mãe comentamos lá em casa, e aí outro dia a gente conversando, eu falei, mãe, e até minha mãe mesmo comentou, ela falou, uma coisa que a gente admira muito em vocês é como vocês são dispostos, assim, a trabalhar na igreja. E generosos. assim, Isso, né? o senhor e a Jaque, as meninas também, é claro. Mas, assim, falando de vocês como um casal, né, que passaram por tudo isso. E hoje a gente vê 2 pessoas sérias com o Senhor, que estão ali buscando o Senhor no dia a dia e que estão sempre dispostos a servir aqui na igreja ou qualquer área relacionada à nossa fé, né? A Jesus, relacionada a Jesus. salvação É de honra, vidas. né? É honra, porque nós recebemos aquilo que nós damos. Não é você receber para depois você dar. Você tem que dar para receber. A palavra de Deus, ela diz, dai-vos e para você receber. Então, quer dizer, tudo que eu hoje posso fazer, eu dou, porque eu sei que Deus vai me dar. Né? Porque uma moeda não é uma moeda de troca. Não é moeda de troca. É como você ajudar um irmão, aí naquele dia o irmão vai passar do teu lado e não vai nem te dar bom dia. Tu vai fazer, rapaz, aquele é muito ingrato, aquele cara. Eu dei para ele um negócio e ele nem me pediu obrigado. Isso é você dar com a mão e a outra tua mão ficar sabendo. Sim. Aquilo que você deu com esta mão, essa aqui não pode ficar sabendo. Real. Essa generosidade. O senhor acha que essa generosidade está relacionada com esse período que o senhor, na época das drogas, utilizava sem pensar 2 vezes e agora também usa esse mesmo princípio para abençoar vidas? Quando você faz um pacto com Deus, porque geralmente quando você vive uma vida mundana, você faz um pacto com Satanás. Mesmo você não querendo.
Indiretamente faz. Indiretamente você faz. Isso é bem forte, irmão Robson. Que tem muita gente que acha de... Ah, não, nada a ver. Porque quando a gente fala que... fulano fez pacto com Satanás... As pessoas associam muito mesmo a questão, né, dali, do ritual, mas o que o senhor falou é muito verdade. Se ela está vivendo no pecado, ela está vivendo Está com servindo pacto ele. a Satanás. Isso, é servo. Isso aí. Se você... Não precisa você ir num centro espírita, né? Porque hoje em dia, muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás, mas porque querem ser enganadas. Isso aí. Porque ninguém é enganado à toa. É porque quer ser enganado. Então, quer dizer, quando você serve a uma pessoa, você passa a ser servo dele. Indiretamente, você tem um pacto com ele, você tem um acordo. Seja ele de sangue ou seja ele de verbal. Não é verdade? Precisa fazer um pacto de sangue. Sim. Então, quer dizer, nas minhas orações, eu cheguei para Deus e falei, Senhor, através do testemunho do meu irmão, que hoje eu vejo, eu não quero só te dar os meus 10%. Eu quero chegar ao ponto de te dar o dobro, te dar o triplo, ou até vejo 10 vezes mais do que eu posso te dar hoje. Glória a Deus. Lindo. Entendeu? Isso é muito bonito. Esse foi uma oração que eu fiz a Deus, foi um acordo entre eu e ele, em espírito. E isso a gente vê se cumprindo É em verdade. vocês. O senhor se considera próspero hoje? Graças a Deus. O que seria prosperidade, assim? pro senhor? Felicidade. Tem uma vida de felicidade. E a família, então, se sentir realizado também, né? Em todas as Isso. áreas. Profissionalmente e familiar. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Nossa. maravilha. Olha. Olha só. Muito bonita a história do senhor. Muito senhor linda. Robson, demais. Você acha legal? A minha vida Nossa. passada era muito boa, A não. sua... É, porque hoje eu acho Hoje, que as pessoas sim. olhando assim pro senhor não imaginam que o senhor passou por tudo É isso. verdade. Porque Eu tu não leva a imagino. vida numa vibe tão positiva, assim, leve e tal. Acho que muita gente vai se surpreender. O pessoal que te conhece, convive contigo e não sabe dessa história, vai ficar assim, surpreendido com o que o senhor já viveu. E quem não É. conhece, que sirva como lição, inspiração, né? Que não cometa os mesmos erros, né? Porque tá no passado. Hoje o senhor é Isso. uma outra pessoa. Hoje o senhor é um servo de Deus, é uma pessoa que se dedica ao reino. Mas a sua história pode servir de inspiração para a superação de outras pessoas. E nós somos muito gratos por o Amém. senhor se abrir assim, para Pois que outras pessoas possam ser tocadas pela sua história. Isso Amém. só comprova o que o senhor foi realmente liberto, que o senhor realmente foi É. curado. Porque não é qualquer pessoa, né, que se sente à vontade para abrir a vida. Eu digo isso, Assim. eu digo que hoje não a droga ela não faz parte mais da minha vida. Justamente porque, como eu faço serviços dentro de comunidades, e dentro de comunidade existem pessoas que usam drogas, né? Pessoas que vendem drogas. Então, quer dizer, dentro dessas comunidades, eu passo, cumprimento todos eles, e a droga não me traz nenhuma insatisfação, nenhum gatilho passional. Graças a Deus. Você está me entendendo? Então, eu digo para você que Jesus ele fez a obra completa. Completo. Nossa, que lindo. Completa. Maravilha. Com licença, tá, gente, que caiu aqui. Caiu o fone, acontece. Então é isso, né? A gente... Quer falar mais alguma coisa? Eu já vou fazer Não, a já frase final. pergunta, Ah, já. tu ia fazer? A gente sempre, antes de terminar, pede para os convidados formularem uma frase específica. É o seguinte, a frase. Se o senhor pudesse transmitir uma frase, e essa frase ia ficar em todos os outdoors do mundo, todo mundo da face da Terra ia ter acesso a essa frase. Entendeu? Se o senhor pudesse, tivesse essa oportunidade de escrever essa mensagem, uma frase só, qual frase seria? Eu estou conseguindo explicar direito? É isso, né? Você entendeu? Entendi. É isso, uma frase que você gostaria de dizer para todo mundo, mas
ela ia ficar disponível só por 1 minuto Assim, a todos. Uma frase impactante para que as pessoas possam refletir sobre aquilo. Família, nosso bem maior. Isso aí. Maravilha. Uma instituição, primeira e melhor instituição de Deus. Isso. Isso aí. Nosso bem maior. Família é nosso bem maior. E isso envolve toda a sua história, né? Toda. É, resume Nossa, bem. muito bom. Ó, irmão Robson, nós temos uma pequena lembrancinha para o senhor lembrar da gente. Obrigado. Para, assim, com muito carinho, muito amor da gente para o senhor. Foi uma honra, foi muito bom receber o senhor e ouvir um pouco mais da sua história. Sim. Muita coisa, assim, eu nunca tinha escutado sobre a sua história e muito bom, assim, olhar para quem o senhor era e para quem o senhor é hoje. Serviu de inspiração para mim, de lição. Muitas coisas da sua vida serviram de reflexão, de uma autorreflexão. Foi uma honra. Muito, muito obrigada Eu que pelo seu agradeço. tempo. Muito obrigado Eu que também agradeço. pela sua presença. O senhor tem rede social? O senhor tem Instagram para falar pro pessoal? Ou o Facebook? Eu tenho. Não, eu quase não mexo com Em Facebook. rede social. Não é dessa em vibe. rede social, entendeu? Eu sou meio caretão com esse negócio. Só tenho o meu WhatsApp só. Ah, Então, WhatsApp não. Senão a Jaque bate na gente. é verdade. Então, Bom, gente, é isso. Foi muito bom receber o senhor. Muito obrigada. então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham ouvido com atenção tudo que a gente falou aqui. Não esqueça de se inscrever, por favor, gente. Se inscreve nesse canal. Ativa o sininho. Dá um trabalho aqui pra gente, montar tudo isso e trazer as pessoas aqui. E eu gostaria muito que você se inscrevesse para poder receber mais histórias inspiradoras como essa. Dá o like, É, comenta, compartilha. Não se esqueça de dar o like e mais uma coisa. Vai nas nossas redes sociais, o Instagram e TikTok, @podeconfiar_. Então vão lá, sigam a gente, que lá a gente vai estar postando todas as informações sobre o podcast. Os convidados, as datas dos vídeos, enfim, tudo de informação estarão nas nossas redes sociais. Quanto Instagram, TikTok. TikTok vai ter trends, enfim. Instagram isso. também. A produção tá aqui falando, trends, não sei o quê. Bom, gente, é isso. Vão lá, sigam a gente, compartilhe, curta, comenta, para que a mensagem do Senhor chegue mais longe para as outras pessoas. Amém? É isso aí. Então, galera, até o próximo. Tchau. Tamo junto.